Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14. Essa é a semana do livramento, irmãos. O que fazer quando eu me sinto encurralado? O que fazer quando eu me sinto num beco sem saída? Quem estava aqui ontem à noite? Quem estava pela internet? Então vocês já vão continuar acompanhando. Lembrando que o pessoal da internet, eu ministrei ontem, a palavra de ontem já está no ar, você pode ouvir, assistir. A palavra de hoje, até amanhã cedo, já está no ar. E até na quinta-feira, eu vou estar ministrando sobre como se livrar em momentos de total impossibilidade. Amém? Como se livrar em momentos de total impossibilidade. Repita comigo: eu posso me livrar em momentos de total impossibilidade. Êxodo 14, versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Por que eles temeram muito? Porque ainda que eles fossem libertos da escravidão, a escravidão ainda estava na mente deles. Medo contínuo é fruto de uma escravidão mental, porque não há circunstância no universo e na sua existência que justifique um medo contínuo. Você tem um sentimento de medo, isso é normal, a gente sente, mas esse medo não pode ficar. Aí diz assim a palavra do versículo 11: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasses de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios, pois melhor fora ser escravos dos egípcios do que morrermos no deserto. Versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, número 1, não temais. Número 2, aquietai-vos. Você sabe o que é se aquietar no espírito? Você, sanguíneo no último. Nossa, pastor, é verdade, eu não sou sanguíneo, eu sou hemorrágico. Querido, aquietar no espírito é para o colérico, para o sanguíneo, para o fleumático, para o melancólico. Aquietar no espírito não tem a ver com o seu temperamento, tem a ver com a sua fé. Verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Número 2, aquietai-vos. Número 3, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vocês vão ficar calados. Amados, quando nós estamos debaixo de uma pressão muito forte, ou o que é pior, debaixo de pressões muito fortes, nem sempre nós estamos apenas debaixo de uma guerra, mas parece que ela vem de frente, de trás, do lado direito, do lado esquerdo,
ela vem dos flancos, ela vem de cima, de baixo. Você se sente cercado. A tendência da nossa alma sempre é sentir-se insegura. Isso é normal. Sua alma, ela sempre vai ter uma tendência de ter reações negativas. Porém, quanto mais o seu espírito for edificado, através da oração em outras línguas, hora após hora, hora após hora após hora, mais domínio você terá sobre as reações das suas emoções durante as pressões. Sabe, eu queria apertar um pouquinho o parafuso. Aquele dia que você chega na despensa e ela está vazia. Aquele dia que um irmão te liga pedindo emprestado um dinheiro para pagar a conta de água, e o irmão não sabe que a sua conta está cortada. Aquele dia que a igreja levanta uma oferta para o aluguel, por exemplo, para pagar o aluguel do pastor, abençoar a vida do pastor, e você fica lá no banco, puxa, Deus sabe. E não é nem questão de não poder dar, você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Isso abala. Isso abala. E esse texto, ele descortina no espírito esse desenruculadamento. Falei errada a palavra, né? Do verbo desencurralar. Desencurralamento. Agora eu falei certo. Será que eu posso, no momento em que o médico me disse que eu tenho 6 meses de vida, no momento que eu fiz besteira e peguei dinheiro com a agiota, e eles estão me ameaçando, eu entrei numa briga de família, que eu não devia ter entrado, devia ter ficado calado, e agora está todo mundo de boa, mas está todo mundo de mal de mim. São momentos difíceis, em que você olha para um lado, para o outro, e pensa assim, cara, eu já me livrei de muitas, mas essa o navio vai afundar. Não vai se você edificar o seu espírito, porque não existe pressão maior do que a pressão que vem de dentro. Olha que eu disse algo muito importante. Não existe pressão maior do que a pressão que vem de dentro. Você é muito mais celestial do que gravitacional. O que te impulsiona para cima é muito maior do que a gravidade que te mantém esse corpo na terra. Pastor, então por que eu não voo? Porque você não crê. Porque você não quer. Não, mas você está sendo alegórico. Não, eu estou sendo literal. A força de impulso dentro do seu espírito para fora, ela é maior do que qualquer pressão que vem do exterior. Só que, por nós estarmos tão habilitados em socorrer a nós mesmos, pelo instinto de autopreservação, por estarmos tão acostumados a correr atrás, dar um jeito, pelo instinto de sobrevivência, a gente acaba não se matriculando na escola do Espírito, e não aprendendo como é simples sair do impossível, se livrar da impossibilidade, vencer aquele gigante que você olha para ele assim, ó. Descobrir uma porta que não existia, trilhar um caminho que ninguém trilhou. Assim é a vida dos vencedores. E eu estou ministrando para vencedores nessa noite. O Senhor te diz, há uma porta que você não viu e há um caminho que você não trilhou. Mas isso não está na inteligência do homem. Isso não está no talento humano. Isso está no meu poder. Isso está na mente do meu espírito. E aquele que sonda a mente do espírito sabe qual é a vontade de Deus,
Porque segundo essa mente espiritual, é que ele intercede por você quando você ora em línguas. Talvez não existe nenhuma prática mais desafiadora e chamativa à disciplina do que a prática do orar em todo tempo no Espírito. Orar em todo tempo no Espírito. Porque eu sei as batalhas que eu estou passando hoje, mas eu não sei o que eu vou passar semana que vem, mês que vem, ano que vem. E Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Paulo disse: os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Então, a palavra da fé, a palavra revelada, a vida no Espírito, ela não nega o sofrimento, ela não é controlada por ele. Ela não nega a dor, mas ela diz que está curado. Ela não nega que a circunstância está ali, mas ela nega a veracidade da circunstância. Você não precisa negar uma circunstância, mas você pode negar a autenticidade. Essa circunstância não tem selo, mas eu sou selado com o Espírito Santo da promessa. E eu digo: eu estou sofrendo, mas o que está em mim é maior. Como uma mãe vê o filho nas drogas e não sofre? Como você vai no velório de um amigo querido, um ente querido, e não desce lágrima dos seus olhos? Por mais que você saiba que ele esteja na glória, né? Só os loucos te ensinarão o contrário. Só os desumanos, só aqueles que esquecem que nós somos homens, filhos de Deus na terra. Não, você não pode chorar porque isso é incredulidade. Choro igual a criança. Eu sou chorão. Eu choro assistindo filme. Não vou chorar com um amigo meu que morreu? Assistindo filme eu choro. Imagine num velório. Pessoas são malucas. Elas colocam a fé no âmbito da paranoia e roubam a simplicidade e o poder da fé. Porque o problema não é passar pelo sofrimento. O problema é atravessar o sofrimento sem mudar a sua essência. O problema não é passar pelo sofrimento, porque todos nós vamos passar. A Bíblia diz: os sofrimentos do tempo presente. Então nós vamos passar. Agora, a questão não é o quanto eu estou sofrendo, a questão é como eu estou reagindo. A questão não é o quanto está doendo, a questão é o que minhas mãos continuam levantadas. A questão não é o quanto está machucando. Tem coisas que machucam, irmãos. Principalmente hoje, infelizmente, na maioria das igrejas que são religiosas. Não todas, mas a maioria das igrejas são extremamente religiosas, ou seja, elas são regidas por sistemas almáticos, a fim de alcançar resultados rápidos. A Europa, ela está tão fria para o Evangelho como ela está, por culpa da igreja caliente da América do Sul. A igreja da América do Sul é caliente, a igreja europeia é fria. E eles olham para nós calientes, e eles não conseguem entender isso, porque eles passaram por muitas guerras, eles passaram por fomes, eles passaram pela peste negra, eles passaram por doenças que morreram milhões de pessoas. Você não vai ganhar um europeu com blá, 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 blá. Você não vai ganhar um europeu dizendo para ele: olha, não chore. Ele tem um histórico de lágrimas, ele tem um histórico de sofrimento. Ele não é frio daquele jeito porque ele quer, ele é frio porque a vida, a história fez daquele povo um povo que tem que aguentar o tranco. Nossa, pastor, nunca tinha pensado no inglês assim.
nunca tinha pensado num suíço assim, nunca tinha pensado num alemão assim. Pois é bom você pensar, porque o que vai libertar a igreja na Europa não é a igreja caliente. O que vai libertar a igreja da Europa é o poder do Espírito Santo. É paralítico andando mesmo, é cego enxergando mesmo, é surdo ouvindo mesmo, é morto ressuscitando mesmo. E eu estou aqui como profeta para dizer para a igreja da Europa: o tempo de sinais e prodígios chega no continente europeu, em nome de Jesus. Essa profecia entrou lá como um raio agora. Deus já está levantando agora apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, que vão inundar a Europa com avivamento. Irmãos, se um continente foi berço do evangelho, se um continente foi berço dos maiores avivamentos da história, você acha que Deus vai fechar a história com a Europa na mão de Satanás? Pois eu estou aqui como um profeta para dizer que não vai. A Europa terá um fogo maior do que a igreja da América do Sul. É porque o europeu não adianta ir blá 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 para ele mais. Você precisa manifestar. Ele tem que ver o poder de Deus. Por isso Deus está nos treinando no Espírito. Por isso o Senhor nos separou. Sabe, meu irmão, você que está apaixonado por essa visão, eu quero te dizer que você tem mais do que uma paixão, você tem uma vocação. Você está sendo empurrado para a caverna de Adulão. Você está sendo levado a um lugar solitário. Você está sendo levado a um lugar onde não tem muita gente, porque ali é alegoricamente, simbolicamente, um monastério espiritual verdadeiro. Ali não tem gente pagando penitência, tem gente entregando-se no altar da oração 10, 15 horas, 18 horas por dia. Meu irmão, não pense que o Espírito Santo está quieto, porque o Espírito Santo não está quieto. O Espírito Santo está se movendo sobre a América do Sul, sobre a América do Norte, sobre a América Central e todos os continentes. Deus está soprando. Aí eles disseram assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás. Meu irmão, entenda uma coisa: não importa o problema que você está passando, o Senhor te diz, Ele está atrás. Mas o médico disse, o que o médico disse já é passado, o que Deus disse é presente. Eles não viram os egípcios no meio deles, nem viram os egípcios na frente deles. Eles viram os egípcios, eles levantaram os olhos e olharam para trás. Querido, não olhe para trás, porque você só verá os egípcios. Olhe para frente e marche valentemente, pondo em ação a palavra que Deus vivifica no seu espírito. Número 2. Diz a Bíblia que eles temeram muito, clamaram ao Senhor. Duas coisas erradas que você não deve fazer quando você está encurralado: é temer. Mas pastor, você não disse que eu posso ter medo? Disse, mas eu não disse que você pode temer. Medo, substantivo. Temer, verbo. Ou seja, quando o medo vier, rejeite o comportamento que ele propõe. Quando o medo vier, rejeite a reação que ele propõe. Rejeite, e muitas vezes você vai ter que ser mais rápido que a sua alma. Por isso a oração em línguas é tão importante. Por isso estar sensível, edificado, robustecido é tão importante. Porque a circunstância vem e o medo vem junto, e você diz: não,
Eu reconheço, eu estou sentindo medo, mas eu não temerei. Quem entendeu a diferença? Levanta suas mãos e diga assim: eu posso até sentir medo, mas jamais temer. Jamais eu terei uma ação aconselhada por aquele sentimento. Jamais serei ensinado por aquele pânico. Jamais serei treinado por aquilo. E se você começou a orar em línguas de medo, mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo vai pegar na sua mão, vai te levar lá na porta que você entrou errada, na oração em línguas, que é o medo, e vai te colocar na porta certa, que é a ousadia, a intrepidez e a coragem. Quando você entra numa porta, no caso aqui o medo, se você caminhar 3 anos nesse caminho de medo, orando em línguas, mais cedo ou mais tarde, a edificação que a oração em línguas traz, vai trazer você de volta na mesma porta, vai dizer assim para você: ei, porque você não parou de orar, eu pude te trazer de volta onde você caiu. Sai dessa porta, que você não vai sair desse problema, você tem que sair desse sentimento. Você entrou nessa por um sentimento, e em Deus ninguém entra por sentimento, em Deus você entra por fé. Diga para o irmão que está ao seu lado: faça seu caminho de volta, meu irmão. Sacode ele e fala: saia do medo e entre na ousadia, na intrepidez, na coragem, no espírito vencedor, no positivo, na vitória, na alegria, na fé, no feito, no pronto, no estar consumado. Uhul! Então, estar pressionado não deve produzir temor nem oração. Toda oração feita por temor é uma oração de incredulidade. Deus nunca responde à incredulidade, porque a fonte dela é a carne. Deus só responde à fé, porque a fonte dela é o Espírito. A incredulidade pede e espera acontecer. A fé pede e já sabe que possui. Vou repetir. A incredulidade pede e fica esperando, né? Vamos ver, quando é que Deus vai fazer? A fé não. A fé pede porque sabe que já possui. Tudo que em oração pedirdes, crendo, crer é verbo. Eu já tenho um comportamento de fé, por isso eu estou agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado por esse dinheiro que já caiu na minha conta, já está na minha conta, e eu sou rico. Então, corrija a sua mentalidade espiritual, para que você possa corrigir a sua boca, e a sua boca então reprograme as partes do seu cérebro responsáveis pelos hormônios do bem-estar. Eu vou repetir. Fale a palavra depois que você recebeu ela no seu coração, até que a palavra toque regiões cerebrais, onde hormônios como a dopamina, a endorfina, serotonina, hormônios do bem-estar, hormônios da alegria, adrenalina. É isso aí, é isso aí. Talvez alguém olhe para o Simeão e pense assim: esse cara está nadando no dinheiro,
ele casou, tem uma família maravilhosa, e ele já é pastor de uma igreja lá no Jardim América, mas ninguém sabe. Jardim, não, setor marista, setor marista, setor marista. Setor marista, tá bom, Jardim América sou eu. Setor marista, o mais nobre de Goiânia, né? Está entre. Querido, aí você vê o Simeão correndo, e você não sabe que o que ele fez aqui foi um ato de fé. Não é porque ele está vendo, mas ele já sabe que possui. Você não precisa ver, portanto, não seja aconselhado pelo medo. Não é porque eu não vi que o medo pode me ensinar. Não é porque eu não estou vendo que o pânico pode me guiar. Eu preciso que você repita isso comigo. Não é porque eu não estou vendo que o pânico pode me guiar. Então, em primeiro lugar, não olhe para trás. Segundo lugar, não tema. Não tem uma ação comportamental gerada por medo. Terceiro lugar, quando você está num beco sem saída, não é momento de clamar, é momento de adorar. Porque está escrito: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Meu querido, se ninguém pode fechar, isso inclui o maior querubim caído, chamado Satanás, o maior serafim caído, chamado Leviatã, chamado Lilith, chamado sei lá o quê. Sabe, o diabo não tem o controle de você. O diabo pode ter o controle de pessoas que estão te atingindo, mas você não é atingido quando você está blindado na fé. Quando o diabo descobre que o converseiro dele na sua cabeça não está virando mais nada, ele vai endemoniar pessoas. Pessoas vão vir, demônios vão vir montados em pessoas. E aí muitas vezes é difícil, porque resistir uma voz, que você discerne que o diabo é uma coisa, e resistir um pastor, e resistir um apóstolo, um profeta, e resistir um amigo, sabe aquele amigo que você conta tudo? Não é porque ele é o seu melhor amigo que ele pode te dar o melhor conselho. O seu professor sempre será o Espírito Santo. Sim, seja uma pessoa simpática, seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa educada, seja uma pessoa receptiva, seja alguém que abraça, seja alguém que beija, seja alguém que sabe, que as pessoas sintam o seu carisma e tenham vontade de estar perto de você. Mas querido, por mais carismático que alguém seja, ele não tem a sabedoria do Espírito, porque a sabedoria do Espírito está na mente de Cristo. E eu preciso absorver a mente de Cristo. Ou você pode falar em línguas quase que imperceptivelmente. Por isso em Isaías 28 está escrito: por lábios balbuciantes falará o Senhor este povo. Com o tempo, você vai descobrir que poder e unção não tem nada a ver com grito. Com o tempo, você vai descobrir que o diabo não respeita o grito, sai! Ele respeita a fé.
Você vai chegar no ouvido endemoniado e falar assim: ei, eu não vou te dar nem um segundo para sair daí, porque o seu tempo aí já venceu. Tchau. E você vai falar assim: larga ele, deixa ele aí. E você vai voltar a pregar. Você não vai ser um expulsador de demônios com o estereotipo da Universal, da Mundial, da Agenor Duque. Essas igrejas que trabalham muito com libertação, elas têm um estereotipo, né? Pega o endemoniado do pescoço assim, segura, tem um jeito de pegar endemoniado. Elas têm a maneira de falar, e muitas vezes, por nós não sabermos lidar com os demônios, a gente acaba pegando um estereotipo. Querido, não existe estereotipo para expulsar demônio. Expulsa demônio soprando, expulsa demônio com o olho. Demônio, eu vou olhar, você vai sair, ó. Sai. A questão do diabo com você é que o diabo sabe que você manda nele, mas você sabe. É claro que você sabe. Agora, aqui diz algo interessante. Olha o versículo 11. Isso me reporta lá no Novo Testamento. Verso 11. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito? Egito é a terra dos sepulcros. Você não sabe, cada pirâmide é um sepulcro. Egito foi a civilização que celebrou a morte. Celebrou a morte com tanta profundidade que quando um faraó morria, ele levava com ele riquezas, ele levava com ele escravos, pessoas. Muita gente morria junto com o faraó para servi-lo no além. Então, Egito é uma terra de morte. Egito fala do mundo, fala da religiosidade, fala da atuação da alma sem o governo do espírito, fala das boas ideias sem um pingo de revelação, fala das maiores estratégias sem que Deus esteja colocando a mão nelas. Querido, você pode até usar 6 talhas de pedras para transformar água em vinho, mas que seja Jesus que te deu a palavra. Eu vou repetir, eu não sou contra métodos, estratégias, eu sou contra você usar as talhas. O que vai acontecer é que vai continuar havendo água lá dentro, mas se Jesus usar as talhas que são usadas pelos fariseus, elas vão se transformar de um lugar de ritual para um lugar de milagres. O Senhor te diz: eu estou te tirando de um lugar de ritual, e eu estou te estabelecendo no lugar onde a água é transformada em vinho. E a água é transformada em vinho muito simples, porque eu sou a videira verdadeira que chupo a água e dou a uva. Todos disseram: será que porque não existe sepulcros no Egito para a gente morrer no deserto? Quando você está apertado, quando você está passando por uma prova muito pesada, e eu não estou pregando agora para muita gente, temporalmente sim, porque muita gente vai ouvir essa palavra e vai se identificar com ela, mas quando você passa pelo pior do que o inferno pode lançar contra você, muitas vezes parece que é melhor a gente ir embora para casa do que continuar vivendo. Não é porque você está de mão com a vida, é porque você não aguenta mais. E aí vem umas orações tipo assim: Senhor, me leva. Ah, Senhor, o Senhor podia tanto me levar. Não é que eu não estou me acovardando, Senhor, mas Paulo mesmo disse, 2 Coríntios capítulo 1, na Ásia, nós passamos uma tribulação que foi acima das nossas forças. Paulo não disse só isso. Paulo disse, foi acima das nossas forças,
e chegamos a desesperar da própria vida. Porém, já temos em nós o decreto de morte, para que não confiemos nos homens, mas confiemos no Deus que ressuscita os mortos. Quando morrer é a melhor opção aparente. Nossa, irmãos, eu preciso que você receba isso, porque isso vai mudar. Toda a palavra de hoje é um feedback da palavra de ontem. Na verdade, você tem que ouvir a de hoje primeiro e a de ontem depois. Hoje eu estou dando pano de fundo do que eu falei ontem. Sempre que você pensa assim, ou sente, gente, morrer é a melhor coisa. Eu já estou salvo, vou para o céu. Esse é o momento em que você terá as maiores experiências com o poder de Deus na sua vida. Esse é o momento em que você não será acompanhado, você será carregado. Quantas vezes, irmãos, você pensou que aguentou porque teve uma fé inabalável? Eu já ando no Espírito há muitos anos, eu já oro em línguas há 10 anos. Afinal de contas, depois de tanto tempo orando em línguas, já era para ficar firme mesmo. Não! Quantas vezes, não é porque você orou em línguas 5 horas por dia, mas é porque Jesus pegou você no colo. E em lágrimas, as lágrimas do Senhor caíam sobre você. E você sentia algo te tocando. Você pensava que era um toque da unção, era um toque do Espírito Santo. Não, eram gotas de lágrimas do Senhor, por ver um servo que não desiste. Gotas de lágrimas do Senhor, por ver um servo que avança quando todos estão recuando. Continua pregando o que ninguém mais tem coragem de pregar. Acredita quando ninguém mais está acreditando. Paulo, quando se refere a esse povo em Hebreus capítulo 11, ou o escritor de Hebreus, eu acho que foi Paulo, ele diz: pessoas que andam pelos desertos. Aí você pensa assim, gente que acerta todas. Não, diz assim, errantes. É gente que está andando por fé, mas nem mapa tem na mão. Porque depois que você é guiado pelo Espírito, você não precisa mais de mapa, você precisa de confiança. O mapa não está na sua mão, o mapa está nas mãos dele, e ele é fiel para começar, desenvolver e completar a obra que ele começou na minha vida. Eu não preciso de mapa, eu preciso de sensibilidade à voz. Homens que andavam errantes, todo mundo olhava para ele, puxa, aquele cara, o ministério dele não vai mesmo, né? Ele é um errante. Nossa, a igreja tal decolou, o ministério tal decolou, o ministério tal já decolou. Ele nem convidado para pregar ele nem agenda tem. Querido, esquece os padrões do mundo, uma agenda lotada, viagens de avião, hotéis 5 estrelas, grandes auditórios. Deus pode te dar tudo isso se Ele quiser, mas Deus pode tirar você de um avivamento de Samaria e te mandar para o deserto para ganhar um eunuco. E você não será premiado se você ficar em Samaria. Você vai ser premiado, estou citando Atos 8. Você será premiado se você for para o deserto ganhar um eunuco. Eunuco são aquelas pessoas que ninguém querem, entre aspas, diabolicamente falando, perder tempo com elas.
Mas Deus tirou um evangelista que estava virando a cidade de ponta cabeça, Samaria, e mandou sozinho para o deserto. Olha o valor de você saber ouvir a voz de Deus. Nunca faça nada antes que venha a voz, para que você seja original. Escreva isso. Nunca faça nada antes que você ouça a voz, para que você seja original. E eles disseram: não há sepulcros no Egito. Querido, quando você vive na religiosidade, você não lembra, porque o Egito, nesse tempo, era um império fantástico, lindo, maravilhoso. A matemática egípcia, a física egípcia, a ciência egípcia, até hoje impactuam os geólogos, os biólogos, os físicos, os matemáticos, os químicos, os arqueólogos, eles, até hoje. Mas eu vou lembrar de sepulcro. A Bíblia diz assim: vou trazer à memória o que me dá esperança. Eu estou com um sepulcro da minha frente, parece que até a lápide já está pintada com o meu nome. Pois eu quero dizer a você, sepulcro, você nunca me terá, você nunca me engolirá, eu nunca morarei nesse lugar. Eu não sou habitante de sepulcros, eu sou habitante de Cristo. Eu moro no Espírito, me movo no Espírito, vivo por fé nos lugares celestiais em Cristo, em Cristo, em Cristo Jesus o Galileu. Então, número 1, não olhe para trás. Número 2, pare de clamar a oração da incredulidade. Número 3, que não exista sepulcro nessa terra que te caiba. Amém. Irmãos, eu não estou me referindo à sua morte física, que daqui 40, 50, 60 anos vai acontecer. Que não significa nada. Seu corpo vai cair de você, só isso. Você não é seu corpo, você é seu espírito. Quando o seu corpo cair de você, você vai para casa. Eu não estou falando de sepulcros aqui literais. Eu estou falando de condições religiosas que nasceram na alma e me dão uma falsa sensação de paz. Condições religiosas que nasceram na minha mente, na minha emoção, que me dão uma consciência de obras mortas. Jesus disse para os fariseus: vocês edificam os túmulos dos profetas que os vossos pais mataram. Eles fazem pior, porque eles mataram os profetas. Vocês ornamentam os túmulos. A gente faz muito isso, irmãos. A gente celebra John Wesley, a gente celebra Martim Lutero, Calvino. Tem um grupo chamado calvinista. Fulano, você é calvinista? Calvino foi um cara tremendo de Deus. George Whitefield, grande pregador. Maria Edward Ether, uma grande mulher de Deus. Aimee McPherson, Catherine Kuhlman, A.A. Allen,
Smith Wigglesworth, T.L. Osborne, John Wesley, George Miller. Ah, pastor, eu já li todos esses livros e, nossa, como eu aprendo. Como eu aprendo com a biografia deles. Mas quando você não ouve o profeta que Deus está enviando na sua vida hoje, você está edificando um túmulo dos profetas que o seu pai matou. Está fazendo a mesma coisa que eles fizeram. Lá atrás eles mataram os profetas. E agora você está edificando o túmulo. Eu não sou edificador de túmulos. Eu sou edificador do meu espírito. Diga para o irmão que está ao seu lado, ele rompeu as cadeias da escravidão. Esqueça. Fala mais forte, esqueça do que ficou para trás. Não tenha medo. Se livre de orações de incredulidade. E declare: não há sepulcro religioso que me cabe. Irmãos, eu me recuso a recuar para um sistema que vai dar para mim e para minha família segurança natural. Ah, mas você não pensa na sua família? É justamente porque eu penso na minha família que eu me recuso. Porque o dia que eu não estiver nessa terra mais, os meus filhos não vão lembrar do dinheiro que eu dei para eles, nem das viagens que eu dei para eles, dos carros, das casas, mas eles vão lembrar da fé que eu vivi. Descendência não precisa do seu dinheiro, precisa do seu Deus. Vou repetir, a sua descendência não precisa do seu dinheiro, precisa da sua fé. A fé é a maior herança que você deixa para os seus filhos. Eles vão saber, se funcionou na vida do vovô, funciona na minha vida. Se funcionou na vida da vovó, funciona na minha vida. Se a minha avó orava e Deus ouvia, eu oro e Deus me ouve. Se o meu avô avassalava as cidades com avivamento, eu vou avassalar nações. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Pastor, mas eu queria tanto deixar um apartamento para cada filho, tal, bibibi, bababá. Esse é o seu desejo? Deus vai te abençoar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não está errado isso. Mas você não pode operar no natural nessa terra. Você tem que operar lá em cima. Porque o natural vem e vai. Política vem e vai. As coisas mudam. E mudam rápido. Agora a fé não. A fé, ela tem uma constância espiritual. Então, por mais que eu esteja com os egípcios atrás e o mar na frente, eu não me lembrarei dos sepulcros. Eu me lembrarei da ressurreição. Eu não sou um homem da morte. Eu sou um homem da ressurreição. Eu ando uma vida ressurreta. Eu vivo uma vida ressurreta. Eu converso de quem esteve morto, mas viveu novamente. Aleluia. Amém? Faz assim com o dedinho. Diga, número 1.
Pode vir a pressão que for, eu não olho para trás. Meu chamado e a minha vocação são irrevogáveis. Diga número 2. Diga número 2. Temer, jamais. Número 3. Orações de incredulidade, tô fora. Número 4. Não tem sepulcro religioso que me cabe para celebrar minha morte. Eu não vou fluir morte. Eu não sou um sepulcro caiado. Eu sou uma fonte de água viva e cristalina que jorra Jesus Cristo. Que jorra Jesus Cristo. Que jorra Jesus Cristo. Pastor, a corda está arrebentando. Tá não, meu irmão. Tá não. Você sente que ela está arrebentando. Mas se Deus disser para a corda, aguenta, pode colocar o universo aí que não arrebenta. Deus, em seu relacionamento com o nosso espírito, é que determina quanto a gente vai suportar, onde vamos suportar e por quanto tempo vamos suportar. Porque tribulação sempre tem data de validade. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Então levanta a sua mão. Aprendendo a viver nos becos sem saídas. Amém? Amanhã eu vou continuar nesse texto, nós vamos ver coisas fantásticas aqui. Tudo que eu falei hoje é para gerar um ambiente correto dentro de você, uma atmosfera para que você opere em fé e rompa as fileiras do inimigo, em nome de Jesus, amém? Quem trouxe a sua oferta pode colocar aqui, ou pode colocar onde o Espírito te guiar, aleluia, graça e...